Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webcast da InterSystems, apresentado pelo Yuri Gomes, consultor em tecnologias InterSystems. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre governo digital, arquiteturas e soluções. Vou passar a palavra para o Yuri passar para vocês a agenda do evento. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, podem mandar aqui no Perguntas e Respostas, que a gente tem aqui embaixo. Tá? No final da apresentação a gente vai lendo uma por uma e o Yuri vai respondendo, tá bom? Yuri, seja bem-vindo, mais uma vez obrigada, passo a palavra para você. Bom dia a todos, é bom estar com vocês aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o governo digital. Nessa época de Covid, né, os serviços digitais se tornaram essenciais, principalmente os de governo. Eles têm salvado aí vidas, têm acolhido as pessoas em relação a tanto a parte de saúde quanto financeira, e nada mais promissor do que a gente falar sobre governo digital, não só agora durante a pandemia, mas também no pós-pandemia. Não há mais como viver sem ter os serviços públicos atuando de uma forma digital. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a InterSystems, bem rapidamente. A gente vai entrar num caso no que eu considero o melhor caso de governo digital implantado até hoje no mundo, que é o case da Estônia. É um país europeu com 1,2 milhões de habitantes, então consegue refletir bem o que é um governo do tamanho de um estado ou de uma cidade e mesmo de um país, né? Dá para refletir aí as três visões. Falar um pouco sobre a arquitetura de eGov, como é que posiciona-se uma arquitetura de dados e de aplicação para fazer cenários de governo, né? E como é que a arquitetura InterSystems pode ajudar a implantar um eGov dentro de uma instituição pública, né? Ou dentro de uma cidade, nas várias instâncias de governo. Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a InterSystems. A InterSystems, ela é uma empresa ligada a dados, né? Ou seja, por estar muito vinculada a dados e estar nesse contexto de dados corporativos e também governamentais, ela está por trás das aplicações mais importantes do mundo. São aplicações rodando em toda a Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, muitas delas utilizando InterSystems. A InterSystems hoje ela está posicionada em 4 grandes soluções. O InterSystems Iris e o InterSystems Iris for Health são 2 soluções, são plataformas de dados que elas possuem alguns módulos interessantíssimos para não só capturar e tramitar o dado, mas também para armazenar, criar a possibilidade de fazer Big Data, analítico, inteligência artificial e uma série de outros itens que a gente vai falar mais à frente na apresentação. E por ser essa plataforma de dados que leva Big Data, inteligência, integração, ela é muito utilizada dentro de várias aplicações finalísticas aí pelo mundo inteiro. O Iris for Health para a parte de saúde, aplicações voltadas à saúde, e o Iris como uma solução para empresas públicas e privadas trabalharem toda a parte de dado, seja o dado como repositório, como governança, como interoperabilidade, como inteligência analítica ou como inteligência cognitiva, inteligência artificial. E tem outras 2 soluções voltadas para a saúde. O HealthShare, ele torna os hospitais, uma rede hospitalar, por exemplo, conectada em torno de um registro eletrônico de saúde. Então, aqui eu tenho toda uma possibilidade de criar um repositório unificado de saúde, seguindo os principais protocolos e padrões de mercado.
né? E temos o Track Care, uma atuação muito forte fora do Brasil, que é um sistema para gestão em saúde, gestão clínica em saúde, né? Para automatizar a parte de saúde de hospitais, sejam eles públicos ou privados. Bom, falando um pouquinho do case da Estônia, eu já trago ele logo de cara para a gente conseguir entender de uma forma geral o que é um e-gov. Um e-gov, na minha opinião, é quando você consegue estabelecer alguns princípios na hora de prestar serviço para o cidadão. Isso pode ser para uma cidade como um todo, para um país como um todo, para um estado, ou mesmo para um ministério ou uma secretaria de governo. A primeira grande coisa que você tem que trabalhar, e isso o governo da Estônia trabalha muito bem, é a identidade digital. A capacidade que você tem de identificar de forma única e segura de que aquele cidadão é ele mesmo, né? E a partir daí conseguir prestar serviços públicos de grande qualidade. A Estônia, ela, por exemplo, distribuiu o certificado digital para todos os seus habitantes. Eles têm um smart card que representa a identidade deles, e dentro desse smart card você tem um certificado digital. Então, com esse certificado digital, você tem acesso a todos os serviços públicos. Então, isso é bem impressionante. As empresas também têm certificado digital, né? Essa identidade digital, ela consegue rodar também dentro do dispositivo móvel do cidadão, não só no cartão, né? E dentro do computador dele. Então, isso ajuda muito. Então, eles terem certeza de que aquela pessoa para prestar o serviço público. Acho que esse foi o primeiro projeto da Estônia, a interoperabilidade, serviços de interoperabilidade. Foi o primeiro grande projeto, depois veio da identidade. O que é o serviço de interoperabilidade da Estônia, que eles chamam de X-Hold? É um barramento de dados públicos e de serviços públicos disponível para consumo pelos órgãos públicos em si, mas também pelas empresas e pela sociedade. Obviamente que com todo o controle de segurança. Então, quando uma empresa quer integrar com o governo, ela se conecta via esse X-Hold, que é um barramento para a integração de serviços públicos. Quando um órgão precisa de uma informação de um outro órgão, ele se conecta nesse X-Hold e obtém a informação. Então, a informação ela não é redundante. Uma vez que ela é cadastrada em algum lugar, ela é registrada dentro desse barramento de dados, o X-Hold, e a partir daí, todos os demais órgãos públicos passam a utilizar essa mesma informação. Não há replicação de informação. E mesmo nos órgãos, e mesmo nas empresas que estão conectadas ao X-Hold também não. E tudo que as empresas precisam prestar de informação para o governo, elas vão via X-Hold também, né? É diferente de outros países onde a informação vem muito truncada, de vários pontos e com muita duplicidade. Então, estabelecer um barramento de dados para receber informação externa ou para passar informação para outros pontos é um outro grande ponto a se tratar quando você fala de e-gov. Tá? Então, identificar de forma muito eficiente o cidadão e, segundo, ter um barramento de integração, um barramento de dados para fazer com que eu consiga conversar com o mundo externo e interno. Bom, outra coisa que o governo da Estônia fez foi que, a partir dessa identidade digital, a partir de todos esses serviços públicos interligados em um barramento, eu posso, a partir daí, criar uma série, né, de serviços que são segmentados. Uma coisa importante aqui no serviço de interoperabilidade é que o registro de dados pessoais de cada cidadão está aqui dentro, obviamente que protegido pela GDPR, né, que é a Lei Europeia de Privacidade de Dados.
todas as regras implantadas aqui dentro. Isso traz uma segurança para o cidadão de que o dado dele não vai ser compartilhado sem o consentimento dele, por exemplo. Tá? Bom, aqui em serviços, por exemplo, da área de segurança, da área de segurança pública, né, e do judiciário, eles conseguiram criar uma série de serviços. Eu gosto muito desse de blockchain, o KSI Blockchain. O que é esse serviço que eles criaram? É um registro público de todos os processos que correm contra a empresa ou contra algum tipo de réu. É um registro público também, não só de processos, mas de todas as fichas de todas as pessoas, no formato de blockchain. Ou seja, ele está público e ele, como usa a tecnologia de blockchain, ele é imutável, não tem a possibilidade de ter fraude nesse tipo de registro. Então, quando você tem todo o registro público, seja de imóveis, seja de pessoas, sejam de processos, numa estrutura de blockchain, você está fazendo com que você tenha segurança de que aquele registro é ele mesmo e de que não há possibilidade de fraude em cima daquele registro. Que é o que acontece muito no Brasil, né? As fraudes nos imóveis, as fraudes em tudo que acontece é porque não é eletrônico e não é imutável, né? Então pode ter muita fraude. Tá? Então os serviços de polícia, os serviços de justiça, de processo, tudo que envolva alguma coisa jurídica, contratos, tudo isso é baseado em blockchain. Então ajuda bastante. Tá? Então isso é a próxima evolução também no serviço público, né? Tudo o que o cidadão precisa registrar em relação a um órgão público, é interessante que no futuro ele vá para uma estrutura de blockchain, para garantir a transparência daquele registro. O blockchain é como se fosse um grande livro caixa, né? Onde os dados estão lá disponíveis para conferência e com toda a segurança, né? A capacidade que não vai ter fraude naquele registro. Então, blockchain é uma arquitetura que vai estar dentro das arquiteturas de eGov para registrar coisas que são importantes para a relação que o órgão ou a prefeitura ou o governo tem com o cidadão. Tá? Isso daqui é o futuro. Muitas empresas já estão fazendo isso. Muitos também já estão trabalhando o próprio voto em estrutura de blockchain, mas aí, obviamente, que o voto é secreto, aí tem uma camada tudo bem, o voto em si ele é acessível, mas quem votou em quem fica escondido, né? Isso daí é privado, não tem nem como saber. Bom, em serviços de saúde, uma coisa interessante, por que eu gosto de mostrar de rede de saúde? Porque a arquitetura em saúde ela é muito diferente do restante de arquitetura de outros serviços públicos. Em saúde, você tem que tomar muito cuidado com dados sensíveis. Você está falando de exames, de imagens, de diagnósticos. Então, tem uma arquitetura separada para isso, né? E a arquitetura correta em serviços públicos para a saúde é você ter um registro eletrônico de saúde. O Ministério da Saúde está começando a preparar o seu registro eletrônico de saúde, já está operando algumas coisas e está caminhando para isso. Enquanto isso, lá na Estônia, o registro eletrônico de saúde é para toda a população já está lá dentro, toda a prescrição médica e todos os exames já são totalmente eletrônicos e com toda a gestão de consentimento, com toda a gestão que deve ocorrer, a interoperabilidade entre os cadastros médicos. Tá? Então, isso barateia muito a saúde, porque eu não fico repetindo o exame, já está ali na base para qualquer médico acessar. Melhora o diagnóstico, porque quando um médico acessa o cadastro com o consentimento do paciente, você tem todo o histórico médico, independente de qual hospital ele foi, né? Então, o diagnóstico é muito mais preciso, né? Então, só traz benefícios, né? Então, no futuro, o que a gente vai ter num eGov voltado à saúde? Um repositório eletrônico de saúde muito consistente, seja para a prefeitura, seja para um hospital público, seja para o governo como um todo, para consolidar tudo.
né? E a interoperabilidade desses registros médicos de uma forma muito prática, para que os médicos, o próprio paciente, o gestor público na ponta, os hospitais possam usar esse registro de forma muito ágil e assertiva para promover as políticas de saúde. Bom, aqui na questão do e-governance, eles colocaram coisas bem interessantes. Eu gosto muito desse conceito que eles criaram aqui do Data Embassy, ou seja, da embaixada de dados. O que é isso? Dizem atualmente que a melhor forma de você hoje atacar um país é destruir os dados dele. Imagina se você consegue destruir os dados de um país, ele cai na anarquia, nada existe mais. Então eles criaram como eles são uma sociedade totalmente voltada a dados, né? Todos os serviços já são eletrônicos, não existe mais nada em papel. Eles sentiram a necessidade de ter a replicação desses dados até mesmo fora do país. Então eles fecharam um acordo com o Luxemburgo, que fica perto da Estônia, e replicaram o data center deles lá em Luxemburgo. Criaram uma embaixada de dados. Todos os dados públicos da Estônia também estão replicados em Luxemburgo. E os dados eletrônicos de Luxemburgo estão replicados na Estônia, né? Obviamente que com todos aqueles conceitos de uma embaixada física, né? Com a independência, que aquele governo não pode entrar nos dados, né? Porque você está numa embaixada, só que aí nesse caso é uma embaixada de dados. Então é muito interessante, se a Estônia sofrer um ataque e for bem sucedido, ela tem um data center replicado em outro país, consegue retomar muito rapidamente. Tá? Isso daqui eles fizeram com tecnologia de cloud, que é outra tecnologia muito importante quando se fala de governo digital. O iVoting, eles permitem que você vote pelo seu celular. Como eles têm o controle da identidade da pessoa, de saber quem a pessoa é a pessoa, consegue identificar, eles colocaram o voto eletrônico pelo celular. E hoje a maioria, 50% da população na última eleição já votou pelo celular, né? Todas poderiam votar, tem outras que preferem ir pessoalmente para votar. E o que é interessante, o processo de votação deles fica aberto por um mês. Você pode ir mudando o seu voto à medida que você vai assistindo o debate ou que você vai absorvendo ideias, né? E isso evita fraude também. Vamos dizer que alguém está te pressionando a votar em alguém. Então, aquela pressão que está sendo exercida ali naquele momento não tem efetividade nenhuma. A pessoa até vota ali na pressão que está acontecendo, e aquela pessoa que está pressionando, quando ela vai embora, 30 minutos depois a pessoa vai lá e muda o voto. Então, é genial, né? A melhor forma de combater é fraude em votação, porque você identifica unicamente a pessoa, porque você permite que durante 30 dias a pessoa mude o voto, né? E porque você tem toda uma auditoria, né, em cima desses votos. Tá? Então, é muito interessante. É o futuro da forma de votar. Mas não só para votar em eleição, mas também para ouvir o cidadão. A mesma plataforma é utilizada para o cidadão ser ouvido em uma série de assuntos, né? Então, hoje, por exemplo, o IBGE tem gastos bilionários para conseguir ouvir o cidadão de uma forma muito arcaica, né? De 4 em 4 anos, em pesquisas que elas são muito genéricas. Então, porque você tem que aproveitar aquele momento. Num iVote, não. Você está ouvindo a população o tempo inteiro, né? E então você direciona a política pública muito mais rápido. Tá? Então, é um futuro de um eGov você colocar uma plataforma para conseguir ouvir o cidadão o tempo inteiro, de uma forma segura, que você saiba que ele é ele também, né? E que ele possa expressar as opiniões dele de uma forma privada, para que ele evite qualquer perseguição, digamos assim. Tá? Eles trabalham, uma eGov também, lá na Estônia e no resto do mundo, está trabalhando muito forte também as cidades inteligentes, né? Os serviços de mobilidade. Tá? Eles já têm um ITS, um Intelligence Transportation System, que vai permitir a eles operar os carros autônomos. Vai ser o primeiro país a receber carro autônomo para a cidade como um todo, porque eles já estão preparados para isso. Okay?
Então, ele já tem sensores, ele já tem uma série de coisas trabalhando toda essa questão do monitoramento do trânsito. A mesma coisa aqui em negócios e finanças. Negócios e finanças, os sistemas deles são todos eletrônicos em relação à cobrança de impostos, à abertura de contas. Toda a rede bancária da Estônia está ligada no X-Road, no barramento de dados. Então, o monitoramento para evitar lavagem de dinheiro, para evitar qualquer tipo de problema, é total, né? Então, eles eliminaram essa questão de lavagem de dinheiro e de uma série de outros problemas, né? E são muito eficientes em coletar impostos, permitindo assim que o imposto não seja tão forte. Tanto é que eles criaram aqui também um e-business register. O que é isso? Esse e-business, ele permite que eu, um empresário aqui do Brasil, abra uma empresa na Estônia em 3 horas, né? Não passa de 3 horas, e essa empresa consegue operar em todo o mercado europeu, porque a Estônia faz parte do euro, né? E da zona do euro. Então, isso é interessante. Hoje, qualquer pessoa que queira criar uma empresa que consiga atender ao mercado europeu, a melhor forma de fazer isso é cadastrando a sua empresa via internet, inclusive, na Estônia, no governo, ali nos serviços digitais da Estônia. E ali em 3 horas ele já recebe o certificado digital dele, já consegue a partir daí pagar seus impostos, prestar seus serviços em toda a comunidade europeia. Então perceba que o eGov, ele facilita muito trabalhar facilita muito a trazer novos negócios para o país, né? É um ambiente que cria um ambiente favorável aos negócios. Isso vai ser o futuro também nas arquiteturas de eGov, né? Essa interoperabilidade muito forte com as empresas privadas, porque isso é essencial. O que move um país é a iniciativa privada, o governo está ali para apoiar. Okay? Bom, outra coisa que eles trabalham muito forte é a parte de educação à distância. Isso foi fundamental na Covid, não parou nada, né? Então tudo já funcionava à distância. Não é que não exista mais escola física, existe mais. Está tudo disponível também eletronicamente. Tá? Então, esse case da Estônia assim, tem sido muito estudado pelo governo brasileiro, né? Quando eu estava prestando serviço no Ministério do Planejamento, que hoje não existe mais, agora está na economia, eles estavam estudando profundamente o case da Estônia para trazer o máximo possível para o governo do Brasil. E você já vê alguns reflexos disso, né? No Ministério do Planejamento e depois agora virou Economia, eles criaram um serviço de identificação do cidadão. Ainda não é totalmente baseado em certificado digital. Você pode usar certificado digital ou você pode se cadastrar nesse serviço, mandando uma foto sua com a identidade colada do lado. Aí eles fazem uma validação do cadastro e criam um número para você. E com esse número você consegue acessar a sua carteira de motorista via aplicativo móvel, você consegue acessar a página da Receita Federal para ver seus impostos, né? Então, você perceba assim, que já tem muito serviço público baseado na empresas que prestam serviços para o governo, elas podem solicitar a integração com o mecanismo de autenticação do governo. Se eu não me engano, o Século tem um serviço desse. Então fica interessante, porque a grande maioria dos brasileiros já estão cadastrados aqui dentro. Mesmo que ainda não saibam, muitos estão com um cadastro inativo, mas estão aqui dentro. Tá? Isso é só um exemplo. Bom, entrando um pouco mais em arquitetura, né, em arquitetura orientada a dados para governo, eu trouxe aqui um exemplo de como uma arquitetura da InterSystems, por exemplo, pode ser implantada para fazer governo digital, né? O que eu estava falando para vocês? Que é muito importante você ter um barramento de dados
para ter essa capacidade de coletar dados, interoperar dados, permitir conectar serviços públicos e privados entre eles. E o Aires, ele tem esse barramento, ele tem um ESB aqui, um Service Bus, que o Aires é o produto da InterSystems, como eu falei, ele tem um barramento de serviços que pode fazer esse papel, de catalogar todos os serviços públicos, colocar na forma de um barramento e permitir que empresas públicas e privadas, pesquisadores, trabalhem em cima desses barramentos, dessas funcionalidades que estão no barramento para fazer governo digital. Isso também vira API, porque assim, o Aires ele vem com uma gestão de API. Então, quando eu registro um novo sistema de governo aqui dentro, num catálogo, ele vira uma API disponível para consumo. Isso é interessantíssimo. Além disso, o Aires ele vem também com a possibilidade de você coletar, enriquecer, trabalhar dados, né? E a partir desses dados coletados e desses serviços que estão interconectados, fazer toda uma preparação de dados para ficar no formato que o gestor precisa, que a sociedade precisa, e isso ir para um grande repositório de governo, seja de dados, seja de funcionalidades. Tanto dados operacionais quanto dados analíticos. Por quê? Porque o InterSystems Aires ele é um repositório multimodelo. Isso é muito importante numa arquitetura de governo digital. Não tem mais essa de você armazenar o dado só num formato. Os dados eles estão em diferentes formatos hoje em dia. E é muito custoso você transformar para um formato único. Então, o Aires ele já trabalha multimodelo, ele consegue armazenar dados no formato que vem de aplicativo móvel, de JSON automaticamente, ele consegue armazenar dados de aplicações convencionais, SQL, ele consegue armazenar dados analíticos, que são cubos multidimensionais, ele consegue armazenar, né? Então, ele consegue armazenar todos esses tipos de dados numa visão de arquitetura distribuída, escalável, em nuvem pública, híbrida ou privada, né? E fazer com que eu tenha um repositório que a InterSystems chama muito bem de transanalítico, ou seja, de transacional, de dados que são da operação e de dados que são de decisão, analítico, né, para o gestor tomar decisão em cima dos dados. Tudo no mesmo repositório. Isso é fantástico, né? Ter essa capacidade de operar no mesmo repositório o operacional e o de decisão, o analítico. Tá? Então, formado esse grande repositório, o gestor ele pode tirar uma série de relatórios, análises, insights a partir desses repositórios, consumindo do seu produto de BI da sua preferência, tipo um Power BI da vida, ou usando o próprio visualizador de análises da InterSystems, que vem também, né? E você também passa a ter a possibilidade de consumir, a partir desse repositório, fazer aplicações de governo que consumam esse repositório e preste serviço público para o cidadão na ponta. Então, aplicações mobile, web, todas consumindo esse repositório, esse grande repositório para prestar serviço público, um repositório confiável. Agora, uma outra coisa que é importantíssima é o uso de machine learning, o uso de inteligência artificial, né? O que está acontecendo no mundo inteiro? Os governos, eles querem cada vez mais terem dinheiro para investimento, né? E menos transferir dinheiro do custeio para o investimento. A melhor forma de fazer isso é você fazer com que o servidor público seja aproveitado em atividades criativas, atividades que são repetitivas, que, por exemplo, uma máquina poderia fazer, um algoritmo, um sistema poderia fazer por ele, coloca o machine learning para fazer. Né? Uma tramitação, eu quero saber, por exemplo, a Justiça, o CNJ está buscando muito isso, por exemplo, né? De tramitar alguns passos do processo judicial utilizando machine learning, utilizando inteligência artificial. A própria máquina consegue ler o processo, entender o que aquele processo está colocando, a classificação dele e outras palavras-chave, e aí tramitar para saber se um processo vai ser distribuído para tal desembargador ou para tal juiz, ou se ele primeiro tem que ir para uma outra tramitação para algum tipo de cálculo judicial e assim por diante. Ou seja, passos repetitivos muito fáceis de fazer,
o funcionário público não vai mais fazer isso. Quem vai fazer é o algoritmo, né? Liberando ele para atividades mais nobres. E aí, com isso, também conseguindo reduzir um pouco a força de trabalho, né? E aí, com isso, sobra mais dinheiro para investimento, a aplicação ela também atende mais rápido, o serviço público roda mais rápido, né? Porque quando a gente fala de algoritmo fazendo uma parte do trabalho, ele é instantâneo, ele faz de uma forma muito rápida. Tá? E o machine learning ele é muito usado também para combater fraude, para evitar erros na análise de algum tipo de processo, né? E para qualificar dados para que o funcionário público possa tomar a melhor decisão em relação ao processo. Então, um caminho sem volta o uso de machine learning. E é interessante porque na arquitetura da InterSystem, ele é junto com os dados. Eu não preciso fazer com que o meu algoritmo vá buscar dados externos para conseguir trabalhar. Os dados já estão consolidados, então eles já estão colados no machine learning, no algoritmo de inteligência, para ele fazer o trabalho dele em cima de dado de qualidade e dar o resultado na ponta. E aí uma coisa que o governo trabalha muito também, que eu acho super positivo, é dados abertos, né? Você ter transparência nos serviços, nos dados, colocar os serviços para a sociedade. A melhor forma de fazer isso é com API, ou seja, publicar um serviço público, um dado público, como uma API para consumo externo, né? É o conceito de API, em que o conceito de API diz que qualquer recurso informacional ele vai estar disponível via um link de internet, um endereço de internet. Então, conecta naquele endereço de internet, ele vai me retornar aquele serviço público. Só que a API faz isso de uma forma gerenciada, com segurança, com permissão de acesso, com tudo certinho. E os serviços públicos, eles têm que escalar, né? Teve um grande exemplo agora, que foi um serviço público emergencial que foi lançado pela Caixa para pagar os R$600. Saque emergencial. 40 milhões de pessoas utilizando. Como é que você consegue escalar isso? Como é que você consegue fazer com que o serviço não caia? A melhor forma de fazer isso é você colocando isso numa arquitetura de nuvem, onde ele vai criando dinamicamente novas instâncias para conseguir atender aquela demanda. Diminuiu a demanda, por exemplo, todo mundo já foi pago naquele mês, vai ter menos uso. Ele diminui dinamicamente também, né? E aí, com isso, eu não tenho que investir pesadamente em infraestrutura interna. Porque vocês concordam, o saque emergencial não vai ser para sempre. Ele vai passar. E aí eu vou ter comprado muita infraestrutura e vou jogar aquilo fora. Então, muitas vezes é melhor você trabalhar em nuvem, porque você consegue ser dinâmico dessa forma, né? E o governo federal, eu vejo que ele está trabalhando nisso. Ele está trabalhando a RNP, a Rede Nacional de Processamento, ou seja, que está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela criou uma cloud pública que qualquer órgão pode utilizar, né? Não só federal, mas outros órgãos também. E ali, nesse conceito de cloud, consegue ser elástico dessa forma, né? A gente já vê algumas licitações de governo saindo também para contratar a cloud pública. Então, o interessante é que toda essa tecnologia InterSystems, ela está nas principais clouds públicas para serem utilizadas na AWS, no Google Cloud, na Azure, tá? Então, estão todos lá. A tecnologia InterSystems, você vai ali no marketplace da nuvem pública, instancia e pronto. Aí você está com tudo isso preparado para fazer seu projeto público. Seja de barramento de dados, seja de extração de dados, seja de repositório, né? De inteligência artificial, de API, de dashboards. Tá? Então, e isso fica escalável, fica dinâmico, né? Eu só pago o que eu consumir. Então, fica muito interessante. Aqui eu trago uma visão do que eu considero hoje como sendo os principais elementos para você montar um EGOV de ponta a ponta. Obviamente que muitas vezes você trabalha um EGOV com poucos desses elementos, você não precisa de todos. Mas vamos imaginar uma estratégia de EGOV para uma prefeitura como um todo, para todas as secretarias, por exemplo, né? Provavelmente ele vai ter que ter todos esses serviços que vocês estão vendo aí nessas caixinhas.
E o que é interessante? Pode ver aí, a InterSystems, num único produto, tem metade disso. Tudo que está azulzinho. Num único produto, a InterSystems consegue colocar isso para vocês, por exemplo. Então, isso facilita muito. Porque na maioria dos fabricantes, você tem que montar em 5, 6 produtos essa visão. Então, broker IoT para fazer interação com dispositivos de forma eletrônica, via internet das coisas. Broker de evento e mensagem, porque os dados hoje eles chegam em tempo real na forma de mensagens. Automação dos fluxos de negócio dos órgãos públicos, o fluxo que for tem que automatizar. Barramento de serviços e dados para interoperar serviços de governo com a iniciativa pública, privada e entre os próprios órgãos de governo. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Um Big Data multimodelo porque é o dado no formato que ele tiver, seja XML, seja SQL, seja JSON, mas que suporte grandes volumes de dados sem perder desempenho. A InterSystems tem isso, porque ela trabalha com o conceito de shard. A InterSystems também tem repositório eletrônico de saúde, então isso ajuda muito. A InterSystems participou, a tecnologia dela foi utilizada, por exemplo, num projeto muito recente de integração do laboratório Sabin com o Ministério da Saúde. Acho que ali foi usada a tecnologia InterSystems e essa integração ocorreu muito rápido, em 2, 3 dias estava pronto. Então, isso é interessantíssimo. Barramento em saúde, InterSystems também tem gestão de API para disponibilizar serviços públicos como dados abertos. Motor de inteligência artificial, a InterSystems tem e vem dentro do produto. Você pode fazer a sua inteligência artificial utilizando R, Python, as principais linguagens abertas dentro do produto da InterSystems. Toda a parte de analytics para gerar dashboard, relatório, tomada de decisão pelo gestor. Aqui, plataforma de geointeligência, a InterSystems tem algumas coisas de mapa, mas a inteligência vai além disso. Então, aqui eu colocaria metade azul, metade verde, tá? Não está azul. Aqui é toda a parte de transferência de arquivos de uma forma gerenciada. Você vê que tem muita coisa que a gente recebe via arquivo texto, seja por e-mail, por FTP. A InterSystems ela dá uma gestão para essa captação de arquivos e trata em formatos muito bem conhecidos. E aí transforma isso em eventos, em repositório, à medida que os arquivos vêm. E a InterSystems também tem um NLP, que é o processamento de linguagem natural. Que é o que isso? É a capacidade que um algoritmo vai ter de reconhecer palavras. Ou seja, ele consegue reconhecer sentimentos, adjetivos, substantivos, relações entre palavras. E aí, com isso, você consegue, por exemplo, captar um comando de voz e o algoritmo entender o que é para fazer com aquele comando de voz. Ou então capturar um texto, ou uma decisão jurídica, ou um arquivo Word inteiro, um PDF inteiro, uma série de textos, e ele conseguir criar um analytics em cima disso, de forma automática. Então, como 70% da informação, segundo o IDC, ela é textual, isso daqui é uma peça indispensável para eu fazer inteligência em cima de informação textual. Os que estão em verdinho aqui são tecnologias que a InterSystems não tem. Ela colabora com essas tecnologias para fazer o EGOV de forma geral. Mas imagine, às vezes, com um único produto na InterSystems, você resolvendo boa parte disso. Então, você já sai bem na frente. Mas eu vejo aqui, blockchain, já existem implementações livres que você pode usar, ou de mercado, para fazer os registros imutáveis, como eu falei para vocês. Gestão corporativa de identidade, é fazer a identidade eletrônica de cidadão, seja via certificado digital ou token de segurança, o que for, identificá-lo. Multibiometria, biometria facial, biometria de voz, biometria de íris, de digital, tudo isso é importante para identificar o cidadão, para conseguir prestar um melhor serviço para ele na ponta. Então, isso é importante também. SCM, ou seja, a gestão de conteúdo corporativo, isso daqui é importantíssimo, porque tem muita coisa que é documento eletrônico, não é dado. Então, tem que ter toda uma gestão disso eletrônica
né, para conseguir ter um bom serviço digital. Plataforma de PDID, o que é isso? Privacidade isso daqui, a plataforma de PDID, são as plataformas de proteção de dados e privacidade, de privacidade. O que é isso? A gente está falando de tornar tudo eletrônico. O dado do cidadão não pode ser exposto, ele tem que continuar com toda a privacidade, até por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fez até um webcast sobre isso, e por causa de acordos internacionais, que também prevêem a privacidade dos dados do cidadão, como a GDPR. Tá? Então, para garantir a privacidade do dado do cidadão, é interessante que você preveja na sua arquitetura, né, uma plataforma, uma arquitetura de privacidade dos dados e também de proteção dos dados. Segurança da informação é muito importante quando se fala de arquitetura de eGov, de levar para o eletrônico, né? Tem que tentar ao máximo fechar as portas para que não haja invasão, tem que capacitar as pessoas para elas atuarem na melhor forma. Tá? Plataforma de gestão de TI, os processos de atendimento da TI para dar suporte a tudo isso. ERP e CRM são as plataformas de atendimento ao cidadão na ponta. Né? Atender ele, dar número de atendimento, ter os multicanais de atendimento, via chat, via chatbot, via telefone, o que for. Né? E ter tudo isso na cloud, seja uma cloud privada, seja uma cloud para fora, pública. E aí, quais os benefícios que você alcança com isso? Né? Uma forte redução dos custos na máquina pública, isso é importantíssimo. Nosso PIB vai cair fortemente, então vai ter que reduzir custo. E uma arquitetura de eGov, ela reduz muito o custo. Desburocratização. Então, se eu desburocratizo, eu favoreço o ambiente de negócio. Então, minha economia se recupera mais rápido. Escalação de serviço digital. Vou explicar isso no próximo slide. E ambiente favorável para os negócios. Né? Se eu estou num ambiente eletrônico, o negócio ele é mais ágil e as empresas querem cada vez mais trabalhar dentro desse ambiente. O que é escalação de serviço? É isso aqui. Quando você está num ambiente de eGov, que você tem barramento, que você tem um banco de dados eletrônico, quando a coisa está digitalizada, tem um reuso muito forte. Um serviço público feito por um órgão, ele se torna reusável por todos os demais. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Um serviço de gestão de trânsito feito pelo Detran, com um semáforo inteligente que capta a placa no momento do carro, no momento que ele passa por ali. Né? Isso é um serviço útil para 4 outros órgãos então, daquela mesma instância de governo. Né? Por quê? Olha só, se ele capta a placa do carro no momento que ele passa por aquela região, a Polícia Civil pode usar isso para confirmar o álibi ou para confirmar por onde um determinado criminoso passou e reconstituir cenas de crime. Né? Isso foi utilizado, por exemplo, para resolver o crime lá da Marielle, né? Que eles analisaram por onde o celular, pegando os dados da torre de celular, por onde o celular dos suspeitos passaram. E aí bateu certinho com o caminho de onde a vereadora foi executada. Né? Então, interessantíssimo, né? Um serviço de trânsito do Detran que pega a placa em um determinado local é útil para remontar cenas de crime, por onde o criminoso passou, ou então, se alguém que disse que passou por ali, passou mesmo. E esse mesmo serviço do Detran, ele pode ser utilizado para ser um antifraude de imposto. O que acontece? Muitas vezes o imposto é sonegado porque teve uma informação falsa sobre nota de entrada e saída de mercadoria. Será que um caminhão chegou mesmo numa cidade e deixou a mercadoria ali e depois saiu? A gente sabe que o imposto muitas vezes ele vai em cima da entrada e saída. Né? Então, aqui eu posso utilizar o serviço do Detran para saber se aquele caminhão que está na nota de transporte passou por ali mesmo, se entrou mesmo na cidade ou saiu. E aí, com isso, cruzar com as notas de transporte, de carga, de entrada e saída, identificar possíveis fraudes aqui e agir. E com isso conseguir mais dinheiro, mais arrecadação. Né? E por último, saber, esses serviços eles também contam a quantidade de veículos que passa por um determinado local. Então aqui eu consigo calcular
volume de trânsito, segmentado por região, segmentado até mesmo por capacidade capacidade financeira do cidadão, porque eu consigo pegar pelo veículo, se está passando um BMW, se está passando um Fusca, por exemplo, né? Então, todas essas informações analíticas de volume de trânsito, de tipo de veículo, de uma série de coisas, eu crio segmentações e isso me permite criar políticas habitacionais. Será que a pessoa que tem um menor poder aquisitivo, ela está muito longe do local de trabalho? E isso eu posso criar uma política pública para diminuir essa distância, né? Será que está muito entupido o trânsito em determinada via e eu tenho que criar uma política pública de criar uma nova via no futuro? Assim vai. Então, com um único serviço, eu escalei para todos os demais. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter um barramento, né, que me permita reusar um serviço em todos os demais órgãos. Aqui é uma arquitetura que eu trouxe que acaba ficando, né, quando você usa InterSystems. Você tem a capacidade de consumir várias fontes de dados usando tecnologia InterSystems. Você consegue adquirir dados de diversas formas, com barramento de IoT, com barramento de integração, com tudo mais. Você consegue processar os dados de várias formas, com ETL, com inteligência cognitiva, que é inteligência artificial, com fluxos de automação ou com serviços corporativos que ele reusa. Você consegue armazenar de várias formas e você consegue ter toda uma governança e gestão integrada de tudo isso, das fontes de dados, das aquisições, de como processa, de como armazena, né? Então, a tecnologia InterSystems, ela num único produto concentra tudo isso, o InterSystems Iris, tá? Aqui, só para vocês terem uma outra ideia, eu criei uma tabela periódica de tudo que o InterSystems Iris tem, né? E são 104 elementos, okay? 104 elementos, tratando de diversos assuntos, banco de dados, linguagem de programação, como fazer implantação na ponta, inteligência analítica, serviços de desenvolvimento, interoperabilidade, como ele atende a vários cenários de negócio, segurança e privacidade, ferramentas de desenvolvimento, ele é aberto a várias, né? A parte de saúde, toda aqui com os principais protocolos, e toda a parte de administração também. Você consegue administrar tudo isso na nuvem, on-premises, com qualquer sistema operacional também, ou qualquer tecnologia de Docker ou de virtualização. Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Obrigado. Obrigada, Yuri. Muito bom todos esses questionamentos que você fez sobre essas questões de governo digital. Bom, vamos lá, vou abrir então as perguntas que a gente recebeu aqui. A primeira pergunta, você conhece algum case desses no Brasil, como esse da Estônia? Ou caso negativo, você conhece alguma iniciativa dessas aqui no Brasil? O Brasil ainda está muito incipiente. Eu vejo que o governo federal está se movimentando. O Ministério da Saúde lançou uma arquitetura baseada em FHIR, em HL7, para registro eletrônico de saúde. O governo federal também está trabalhando, como eu falei, um registro de identificação de pessoas totalmente digital, mas não conseguiu levar isso para frente por causa de, assim, levou em parte para frente, mas a outra parte ainda está solta, porque o principal cadastro é o eleitoral, e o cadastro eleitoral não conseguiu se fazer uma parceria com o executivo para fazer uma integração que permitisse utilizar o cadastro eleitoral, que é biométrico, muito seguro, para conseguir identificar unicamente todas as pessoas. O governo federal partiu para certificado digital, como uma alternativa, mas o melhor teria ter sido o cadastro eleitoral. Então, hoje, o melhor exemplo no Brasil é o governo federal, que já está tomando alguns passos, seja na identificação, seja em registro eletrônico de saúde. O Ministério da Economia diz que já digitalizou 200 serviços públicos e colocou dentro de um mesmo portal, no Gov.br,
né? Eles estão pegando todos os portais de governo, colocando dentro de GovBR, colocando serviços públicos lá dentro também, tentando concentrar. Mas ainda é muito, muito, muito longe do que o que a Estônia faz, né? Quem chega mais perto disso que a Estônia faz são alguns países europeus. A Grã-Bretanha, ela está muito avançada também nesse processo, tá? Trabalha muito bem esse processo. No Brasil, realmente ainda está muito longe. Ótimo, Yuri, obrigada. Bom, próxima pergunta. Ouvi falar que a Noruega também é um case de sucesso em governo digital. Alguma observação sobre isso? Perfeito, a Noruega também. Me esqueci da Noruega. A Noruega está praticamente no mesmo nível da Estônia e elas compartilham, né? Elas compartilham essas tecnologias. O que é legal dessa arquitetura da Estônia? Eles disponibilizam para outros países que requisitarem essas tecnologias deles. São tecnologias abertas, então isso ajuda bastante. O governo da Noruega se inspirou muito no que a Estônia fez e eles compartilham bastante coisa. Legal, obrigada. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente recebeu só 2 perguntas aqui. Vamos dar mais um minutinho para quem quiser fazer mais alguma pergunta para o Yuri responder. Chegou uma nova aqui, vamos lá. Acredita que para a próxima eleição o Brasil já vai estar preparado? Olha só, eu vi que não vão utilizar a biometria dessa vez, né, na eleição por causa da Covid, né? Colocar digital ali dentro de uma máquina que outras pessoas colocaram digital também, poderia espalhar a questão da Covid. Então, a próxima eleição vai ser eletrônica, vai ser utilizando urna eletrônica, mas não vai ter a conferência biométrica, vai ter a conferência ali do título, né, o cara crachá. Então, esse que é o problema de você não ter uma arquitetura totalmente digital. Quando há um evento excepcional como esse da Covid, você tem que voltar ao manual, né, porque não fez de forma completa. Então, eu imagino assim, que vai aumentar um pouquinho as fraudes e pode ser que dê um pouco mais de fila. Então, realmente tem que evoluir a arquitetura do TSE. Eles dizem que tem a tecnologia de eleição mais avançada do mundo, mas como vocês viram, não é. O da Estônia é muito melhor. Você vota pelo celular e sem pressão, porque você pode mudar seu voto em até 30 dias. Eu acredito que a justiça eleitoral ela só vai estar preparada quando o voto for mobile. Todo mundo tem dispositivo móvel, todo mundo poderia votar pelo seu celular, nesse mesmo modelo, sem pressão. Perfeito, Yuri, obrigada. Bom, não tivemos mais nenhuma pergunta. Pessoal, última chamada, mais alguma pergunta sobre essas questões? Não, acho que não. Bom, Yuri, muito obrigada mais uma vez por sua participação. chegou uma última perguntinha aqui, acho que ainda dá tempo. Vamos lá. Se o governo federal está adotando certificados, por que o ECAC vai eliminar o uso deles em 31/8? Eu não sei dizer. Isso daí me pegou de surpresa também. Porque o governo federal está partindo muito fortemente para certificado digital. Então, não deveria acontecer isso. Eu acho que o ECAC ele tinha que priorizar ainda mais o uso de certificado digital, que é o que a gente tem de mais perto hoje de identificar o cidadão. Legal, tá ótimo. Bom, acho que agora a gente encerrou. Yuri, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, obrigada pela participação de todos. A gente vai disponibilizar o on-demand desse webcast no canal do YouTube da InterSystems hoje à tarde. Então, para quem, de repente, quer repassar essa informação para outras pessoas, isso vai estar disponível no nosso canal e a gente vai publicar na página do LinkedIn, tá? Yuri, obrigada mais uma vez. E tenham todos um ótimo dia. Obrigado, pessoal.